Então, todos já estão saudados. Irmãos, a historinha das crianças que foi contado foi de uma personagem bíblica bastante conhecida. Quem era? Que bom que vocês prestaram atenção. Porque essa mulher chamada Ana é a personagem dos sermões do Dia Internacional da Mulher em todo o Brasil. Todos os púlpitos da Igreja Adventista estão falando sobre a história de Ana. E por que Ana foi a pessoa escolhida? O tema do sermão é: todo dia Deus honrará a tua fé. Quem dentro da Bíblia é chamado de o pai da fé? Abraão. Por que Abraão foi chamado o pai da fé? Quem arrisca responder? Ele foi para uma terra que ele não sabia onde era, foi só pela fé, né? E no momento em que a sua fé foi provada, o que foi que ele foi capaz de oferecer? Filho dele, né? Pois é. Aqui nós temos um paralelo com a história de Ana. Porque no momento de maior prova da sua fé, o que Ana ofereceu para Deus? Seu filho. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Amém, irmãos? Irmãos, será se Ana, naquele momento, durante aqueles anos da sua vida de angústia, porque foram anos angustiantes, que ela passou por todo tipo de prova, será se Ana, em algum momento, ela passou pela cabeça de Ana que ela daria à luz um filho e que esse filho seria tão especial que ele escreveria 2 livros da Bíblia, 1 e 2 Samuel. Será se Ana imaginou que Samuel seria o último juiz que representaria a Deus na terra? Eu tenho certeza que Ana imaginava sim que Deus tinha bons planos para a vida dela. Porque se Ana não pensasse dessa forma, ela teria desistido. Irmãos, antes da gente ler a primeira passagem de hoje, vamos analisar um pouquinho como era a vida de Ana. No tempo em que Ana vivia, a cultura era muito diferente da nossa hoje. Então, não tem como a gente mensurar a dor que Ana sentia, o preconceito que ela sofria. Por quê? Porque hoje normal é você ter o mínimo possível de filhos. Inclusive, você tem a liberdade de dizer: não quero filhos. Você vai ser criticada por conta disso? Não, talvez algumas pessoas até elogiem, digam assim: muito bem, para que botar filho no mundo do jeito que está? Criar filhos não é fácil, né? E nenhuma mulher sofre nenhum tipo de preconceito por conta de não ter filhos. Algumas por decisão e outras por uma questão biológica. Algumas mulheres são estéreis. Naquele tempo, engraçado, é que não tinha filho, a culpa era de quem? A mulher. Hoje a gente já sabe que se um casal não tem filho, pode ser a mulher ou pode ser também o quê? Mas naquele tempo não tinha exame para fazer, então não se cogitava isso. E aí o homem não tinha filho com a mulher, ele ia procurar então fazer filho noutra, mas o homem sempre, ele era fértil. Na cabeça dos homens naquele tempo, naquela cultura,
era assim que funcionava. Sofria-se um preconceito terrível. A sociedade caía em cima. Ela é doente, né? Não era só uma questão biológica. É estéril, não pode ter filho, pode ser um problema no útero, pode ser um problema no ovário, enfim. Mas não era assim que pensava. Eles olhavam e diziam assim, ela tem alguma doença. E a pior doença que tem, porque ela não gera filhos. Esse era um dos pontos. O outro, mais terrível ainda, é amaldiçoada. Deus não está na vida dela, por isso ela não tem filhos. Eles acreditavam naquele tempo que a fertilidade era um dom de Deus. Quanto mais filhos, mais Deus queria bem. Mais Deus abençoava a pessoa. Se não tinha filhos, era como se Deus olhasse e dissesse assim, ó, você está na minha lista de exclusão, você não é um bom homem, uma boa mulher, não vou te dar filhos. Existiam muitas músicas no Antigo Testamento que falava, inclusive no livro de Salmos, que os filhos são herança do Senhor. De fato são, mas a ausência dele não quer dizer que significa maldição, que uma pessoa foi amaldiçoada, por isso ela não teve filhos. Mas essa era a triste realidade de Ana. E as mulheres naquela época, que eram estéreis, elas evitavam sair. Por quê? Por causa dos olhares da sociedade, por causa das críticas. Então, algumas poderiam se dar ao luxo de dizer assim, eu não vou para aquela festa solene, porque lá vai ter o ajuntamento dos santos, vai ter gente de todas as cidades, e aí vão ficar olhando para mim, vão perguntar, e aí, quantos filhos você tem? E quando eu disser que não tenho filhos, eu vou ser olhada com um olhar de crítica, de condenação. Mas, irmãos, a vida de Ana era pior do que isso. Sabe por quê? Se ela deixasse de ir para algum evento, ela não deixaria de sofrer críticas e perseguições. Por quê? A Bíblia diz que dentro do lar dela existia alguém que a criticava, a condenava dia e noite. Quem era essa pessoa? Penina. Quem era Penina? Penina era a segunda esposa de Eucana. E esse era um trio, né, irmãos? Eucana tinha duas esposas, Penina e Ana. A Bíblia demonstra que Eucana amava mais a quem? Amava mais a Ana do que a Penina. Porém, Penina tinha muitos filhos e se achava abençoada. Ela achava que o marido dela, com certeza, talvez fosse gostar mais dela se ela desse mais filhos para ele. Mas Penina não era besta, ela também percebia que Eucana agradava mais. Esse era o problema de um casamento duplo naquele tempo, né? Você vê essa mesma situação no caso de Jacó, que casou com Lia e Raquel, e ele amava mais a Lia, aliás, mais a Raquel. Só que Lia tinha os filhos e Raquel era o quê? Estéril. Muito parecido com o caso de Ana, mas a diferença está na fé de Ana. Por quê? Porque Raquel, quando não teve filhos, ao invés de buscar a Deus, o que foi que Raquel fez? A Bíblia diz que ela colocou Jacó contra a parede, disse assim, pode me dar um filho. Tu não está dando filho para Lia? Dê para mim. Eu quero filho. E aí, Jacó olhou para ela e disse assim, por um acaso eu estou no lugar de Deus que fechou a tua madre? Jacó sabia que somente Deus poderia dar filhos. Não era ele, né? Ana entendia isso. Ela sabia que Deus era o Deus de milagres e ele poderia resolver essa questão na vida dela. Então, antes da gente ler, vamos partir desse ponto aqui. Ana sofria preconceito da sociedade e sofria preconceito dentro de casa. Ela era perseguida,
Penina jogava várias indiretas nela, inclusive dizia assim, então é uma pessoa desprezada. Pode até ser que Elcana tenha uma quedazinha por ti, mas Deus não gosta de ti. Ele fechou o teu útero, tu nunca vai ter filhos, tu não é abençoada. E os filhos dela, ela ensinava também a zombar de Ana. Então, Ana, ela se calava, Ana chorava, mas Ana conhecia a Deus. Ana sabia do que Deus era capaz de fazer. E Ana, no decorrer da sua vida, ela aprendeu a confiar em Deus. Por isso, nunca, em nenhum momento, a fé de Ana vacilou. É demonstrado isso no momento em que foi marcada essa grande festa anual que acontecia em Jerusalém. Todas as cidades circunvizinhas de Israel iam para lá. Era um ajuntamento grandioso. Ana poderia ficar em casa, Elcana não a condenaria, e quem sabe ele até ficaria mais aliviado se ela ficasse em casa. Mas ela disse assim, eu vou. E a Bíblia diz que ela foi. Naquele tempo as pessoas viajavam a pé, né, irmãos? Não tinha carro, como hoje, ônibus, avião. Imagine você viajar numa estrada de chão, com uma pessoa do lado te atazanando o tempo todinho. Foi uma viagem sofrida, irmãos. Ana chorou tanto, ela estava tão triste, que o próprio Elcana chamou a atenção dele. E ele disse, Ana, me diz aqui uma coisa, por que essa tristeza tua, mulher? Me disse, por um acaso, eu não sou melhor do que... Ele se achava, viu? A autoestima dele não era baixa, não. Será que eu não sou, para ti, melhor do que 10 filhos? Mas Ana queria filhos. E Ana tinha um propósito de se chegar para Deus e pedir para Deus. Foi com esse propósito que Ana foi. Ela não revidou, ela não falou nada para Penina, mas ela foi até lá. Enquanto que Penina, quem sabe, foi passear ali em volta do templo, onde tinha muita gente para mostrar a quantidade de filhos. Claro que os homens naquele tempo também se gabavam dos filhos. E aí lá ele se reencontrava parentes, amigos, e ia mostrando, olha, esse ano eu tive esse filho aqui, mas eu tive ano passado esse outro, e vai mostrando, e as pessoas vão conversando. E Ana se afastou. Ana, ela foi direto para o templo, procurar um local onde ela pudesse estar na presença de Deus. Vamos agora... Vocês abriram a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler o versículo 11, só que antes vamos fazer uma rápida oração. Senhor nosso Deus, abre nossa mente, nosso coração agora ao meditar na Tua Santa Palavra. Fala conosco, Senhor, e nos ensina as lições que precisamos aprender. Ajuda-nos a pôr em prática em nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Versículo 11 do capítulo 1 de 1 Samuel diz assim: E ela fez um voto e disse, ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Você sabe o que significa isso? Quando uma pessoa falava que a navalha não ia passar sobre a cabeça, significava que aquela pessoa seria o quê? Nazireu. E o que era ser um nazireu? Nazireu ou narizeu? Hã? Nazireu. É nazireu. Irmãos, nazireu era uma pessoa consagrada a Deus. Uma pessoa que deveria viver para testemunhar sobre Deus. Digamos assim, o mais próximo que a gente pode entender do que seria um nazireu, nos dias de hoje, seria o quê? Pastor. Pastor pode ter outra profissão? É como se fosse um corte de cabelo. Não vou cortar o cabelo porque representa que eu sou um nazireu, eu sirvo a Deus. Pastor, ele até poderia ter uma outra profissão, mas não é permitido, porque o serviço dele, o trabalho dele deve ser exclusivamente para Deus.
Então ele não pode ter outra profissão, certo? Ele é consagrado para Deus. Os dons, os talentos que ele tem, tudo deve ser usado para Deus. Tem que ser diferenciado. Todos os pastores, eles são ungidos. O nazireu também era ungido, né? Eles ungiam como um símbolo de que aquela pessoa viveria exclusivamente para Deus. E foi isso que Ana decidiu. Irmãos, é muita fé, é muita confiança. Imagine alguém que sofre o preconceito de não ter um filho, e aí vai até a casa de Deus fazer um pacto com Deus. Senhor, me dá um filho. Ela não pediu qualquer filho, ela disse que queria um filho macho. Por quê? Porque somente os filhos machos poderiam ser nazireu, consagrado a Deus. O propósito, o que Ana queria, na realidade, era ter algo para oferecer para Deus, mais do que ter um filho. Quando o esposo dela virou para ela e disse assim, por um acaso, Ana, eu não sou para ti melhor do que 10 filhos? De fato, Eucana fazia todas as vontades de Ana. Ele amava Ana, ele cuidava. Aquilo, quando ele trazia uma coisa para Penina e os filhos dela, ele trazia também para Ana. Então, ele tinha aquele cuidado para ela, ele servia como um pai e como se fosse um filho para ela também. Mas isso era insuficiente para Ana, porque Ana queria poder ter algo para consagrar a Deus. Ela queria oferecer para Deus. Por isso ela pediu um filho. Irmãos, eu fico imaginando como é que uma pessoa que sofre preconceito de não ter filho diante de uma sociedade é capaz de prometer dar o filho que tem para Deus. Sabe o que isso significava? Que Ana ia continuar o quê? Sem filhos. Ela não pediu vários filhos, ela pediu um. E ela disse, Senhor, se tu me deres, eu vou entregá-lo a ti todos os dias da vida dele. Irmãos, foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que Ana só ficou com Samuel até ele ser desmamado. E ela, não pense você que ela esperou ele ser um rapaz para levar, não. Ele foi muito pequenininho ainda para casa, para o templo, para morar. Quem terminou de criar Samuel foi Eli. E eu fico imaginando Ana indo naquela... Porque no dia daquela viagem que ela foi chorando, angustiada porque não tinha filhos, e ela foi lá e fez esse pacto com Deus, a resposta que Deus deu para ela através de Eli, porque quando Eli viu ela chorando, ali angustiada, ele disse, essa mulher só pode estar bêbada. Era isso que ele via ao redor. As mulheres que estavam lá, estavam bebendo, estavam comemorando, de repente ele entra dentro da igreja e tem uma mulher orando. Era diferente de todas as outras. Disse, essa daqui bebeu tanto que agora veio aqui para dentro da igreja bêbada. Mulher, vai lá para fora. E ela disse assim, não, eu não estou bêbada. Eu nem bebi. Na realidade, eu estou aqui orando a Deus. Estou pedindo algo para Deus. E Deus, através de Eli, disse assim, mulher, vai em paz. E que o Senhor conceda o desejo do teu coração. Irmãos, naquele dia, a viagem de volta foi diferente. A Bíblia diz que Ana, que tinha vindo em jejum, porque não queria comer, não queria beber, só chorava, ela voltou feliz. Ana não voltou grávida, mas ela tinha certeza que Deus ia conceder para ela o privilégio de ficar grávida. Então ela voltou como se já tivesse recebido a bênção. E isso significa o quê, irmãos? Fé. Por isso Ana foi escolhida para representar a fé, uma mulher de fé. E Deus concedeu o pedido de Ana para honrar a fé que ela tinha. Porque Deus olhava para ela e dizia assim, não tem como eu dizer um não para essa mulher, porque ela tem certeza de que eu vou conceder para ela essa bênção. E Deus sabia também que ela era sincera quando ela falou que ela queria um filho para oferecer para Deus. Irmãos, hoje, nas nossas vidas, nós temos enfrentado desafios. Nenhum ser humano vive em completo mar de rosas. Em nenhum setor da nossa vida nós podemos dizer que está tudo muito bem,
Quem aqui pode dizer que está com uma saúde 100%? Quem aqui pode dizer que está com um casamento 100%? Que os seus filhos são 100%? Que o seu emprego é 100%? Eu falo para vocês que no mundo em que a gente vive é impossível. Vivemos em um mundo corrompido pelo pecado. Vivemos em um mundo amaldiçoado. A gente sabe disso. A primeira maldição que o nosso planeta sofreu foi ainda lá no Éden, né? E de lá para cá, como diz o livro de Isaías, por conta dos nossos pecados, a terra tem sofrido e gemido como uma mulher para dar à luz. Por causa dos nossos pecados, a terra tem sido amaldiçoada. Não tem como vivermos aqui sem passar por angústia. Mas, irmãos, nós podemos tomar a decisão que Ana tomou. Você pode olhar para o seu problema e fazer como Raquel, tentar exigir que seres humanos resolvam o teu problema de forma instantânea, ou você pode fazer uso da sua fé e direcionar para Deus a sua esperança. Senhor, nem tudo vai bem na minha vida, mas eu sei que o Senhor pode melhorar. Eu sei que o Senhor pode resolver, né? Porém, irmãos, existe um problema, o de não sabermos pedir. Jesus fala no Novo Testamento que a gente não sabe pedir, e quando a gente pede o quê? Pede mal. Eu queria finalizar essa mensagem para vocês dizendo que o pedido perfeito é aquele pedido da forma como Ana fez. Ana pediu algo para Deus, para oferecer para Deus. Às vezes você pede um emprego para Deus. Senhor, eu vivo uma vida miserável. Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar as minhas contas. Eu passo por situações terríveis. Ajuda-me a arrumar um emprego. Ou de repente, eu não vou falar dessa forma porque eu conheço a realidade da minha igreja. E eu sei que na minha igreja quase 100% tem empregos. Mas eu sei que tem muitos aqui que mesmo com o emprego que tem, às vezes não consegue pagar as contas que faz, porque você ganha um salário e gasta 2, gasta 3, gasta 4, né? Então, às vezes a gente pede para Deus uma promoção no emprego. Não sei, irmãos, qual é a sua petição, mas o teu pedido para Deus tem retorno no sentido da visão de Ana, tipo assim, Senhor, abençoa a minha vida para que eu seja uma bênção. Às vezes Deus te dá um emprego e a primeira coisa que você faz é deixar de vir para a igreja. Ô, Senhor, mas eu estou tão cansado. Eita, que hoje lá no serviço foi pesado. Não vou não. Não vou para essa programação que tem lá na igreja não, porque eu preciso trabalhar, eu preciso... Às vezes você tem pedido para Deus filhos. Aí Deus te dá filhos. E aí você cria esses filhos e esquece de que esses filhos você precisa devolver para Deus. Isso é uma exigência de Deus. Os filhos que eu te dei, cadê? A Bíblia tem essa passagem onde fala que Deus cobra de uma mãe. Cadê os filhos que eu te dei? E aí, você vai dizer o que para ele? Senhor, é que eu estava tão preocupada em dar uma boa formação para meu filho, mandar ele para a faculdade, por isso eu comecei a pegar pesado, e eu sei que tirar ele de perto de mim não foi algo muito legal, mas, Senhor, é importante demais que ele tenha uma vida profissional digna. Irmãos, eu estou falando aqui de uma forma para que a gente possa analisar assim, será se aquilo que eu estou pedindo para Deus, eu estou pedindo de forma egoísta, em não oferecer para Ele nada. Às vezes o Senhor não concede bênção na nossa vida, porque Ele sabe que aquela bênção que você está pedindo vai se tornar uma maldição na sua vida. A gente já viu casos de pessoas que ganham na loteria e morrem no dia seguinte. São assassinadas. Outras que ganham na loteria, perdem a família, perdem os amigos. Às vezes, o que você mais deseja, Deus, pela sua misericórdia, não te concede, para que isso não acabe se tornando uma maldição. E para evitar isso,
Ana fez o seguinte: Senhor, o que eu mais quero na minha vida é um filho, mas eu vou te dar esse filho. E Ana ofereceu a Deus. Ana não teve só Samuel, irmãos. Deus abençoou Ana, ela teve filhos e filhas. Deus não deixou ela sem filhos, porque Deus sabia que Ana, ela não era uma pessoa egoísta. Ana era uma pessoa que ela queria realmente ser abençoada para poder ser uma bênção. E ela foi uma bênção na obra de Deus. Embora ela não tenha pregado, mas ela ensinou um dos maiores pregadores do Antigo Testamento, que foi Samuel. A educação de Samuel foi a primeira educação que a sua mãe deu. E a Bíblia diz que ela não abandonou por completo, mas anualmente ela ia lá. Irmãos, eu não tenho dúvida de que Ana é um exemplo para cada um de nós. Um exemplo de persistência, de não desistir diante dos desafios. Um exemplo de confiar em Deus acima de tudo. De esperar o tempo de Deus, que o tempo de Deus é perfeito. E de que em algum momento, na hora que Deus quiser, Ele vai honrar a nossa fé. Que Deus venha nos abençoar, irmãos. Nesse momento, nós vamos ouvir um louvor especial. A Ellen vai louvar aqui. Enquanto ela canta, que você possa refletir na sua vida, nas suas prioridades, naquilo que você tem planejado e o que de fato você precisa fazer para com o seu compromisso com Deus. Já estamos tão cansados de lutar e voltar sem seu olhar. E Ele vem pra me salvar. Sei que estás comigo na deixar. E na escuridão da tempestade, e não há nenhuma corrente que resista à tua vontade. Sei que estás aqui. Tua voz que acalma o vendaval, tua autoridade repreende o mal. Não deixe de resistir ou questionar. Sei que tu jamais me abandonarás. Não preciso duvidar mais. Eu confio em ti. Sei que estás comigo na angústia
Deus, Ele com certeza tem trabalhado na vida de cada um de vocês. E agora, nesse momento, eu quero falar de uma forma especial às mulheres que estão aqui. Qual o chamado que Deus tem feito para você? Qual é o seu ministério que você sofra de ser mulher, coisas grandiosas? Ana sabia que como mulher, ela tinha limites. Não era tudo que ela podia fazer, mas ela queria fazer coisas grandiosas para Deus. E o Senhor assim permitiu, ao fazê-la mãe do profeta Samuel. Samuel foi muito importante na história do Antigo Testamento. Eu tenho certeza que ela se orgulhou muito. Ela foi muito grata a Deus por ter honrado a sua fé. Deus quer honrar a tua fé. Use, desenvolva a fé que você tem, porque fé cresce. Você sabia disso? Você pode se queixar e dizer, mas a minha fé é pequenininha. E daí? Jesus falou que ela pode ser até comparada a uma semente de mostarda. Pequenininha, mas cresce. Então, permita que o Senhor cresça essa fé. Para crescer, tem que enterrar a semente para poder nascer. Significando que uma fé só pode crescer quando ela é enterrada nas provas. Sabia disso? Que as provas que passamos é que fortalece a nossa fé. Então, quando você disser assim, Senhor, aumenta a minha fé, prepara o ombro, porque as provas virão. Mas junto com elas, bênçãos maiores. Oremos. Santo e eterno Deus, mais uma vez queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por tudo, por todas as ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Mas nós sabemos, Senhor, tem muita coisa que precisa melhorar. Sabemos que essas coisas, elas podem se tornar milagres em nossas vidas, as dificuldades que enfrentamos, mas é necessário que a gente permita que o Senhor trabalhe. Senhor, o milagre na nossa vida depende da fé que nós temos, a fé que precisamos desenvolver, essa fé que nos leva a te buscar, a te pedir, a acreditar na tua resposta, no teu retorno. Sem fé é impossível agradar a ti. Por isso nos ajuda que, acima de tudo, venhamos nos achegar a ti com fé e esperar, Senhor, no teu tempo. Esperar pela execução dos teus planos e que não venhamos atrapalhar os teus planos, ó Pai. Enfim, permanece conosco. Abençoa cada mulher da tua igreja. E quando eu falo mulher, eu estou me referindo a todas do sexo feminino, desde as meninas que ainda são pequenas, até as mais velhas, ó Pai. A todos os jovens, que eles entendam que o ministério da mulher é para todas as mulheres, e não somente para as senhoras da igreja, que são casadas. Não, Senhor. Por isso nos ajuda a desenvolver um ministério que honre o teu nome e que salve vidas para o teu reino. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria que vocês saíssem.